Será que nós precisamos de leis trabalhistas? Olha, eu tenho notado, como eu já comentei em outros vídeos aqui, a proliferação, a disseminação bastante acentuada da ideologia libertária na internet. O canal Ideias Radicais deve ter algo próximo aí de 300 mil inscritos. O meu xará, né, o dono do canal, é um libertário bastante instrumentalizado e ele tem conseguido puxar aí um bom rebanho de jovens, rebanho no sentido da massa, viu? Olha só, libertarianismo é a ideologia de menino de condomínio que não sabe nada da vida e que achou alguém na internet para dizer tudo aquilo que ele gostaria de ouvir. Afinal de contas, o libertarianismo é uma ideologia muito confortável para os privilegiados. Mas vamos entrar na pauta desse vídeo que são as leis trabalhistas. Se você conversar com qualquer libertário, ele vai dizer que o salário mínimo, por exemplo, é uma lei ruim, é uma lei que prejudica a eficiência do mercado de trabalho, que gera desemprego. Aí ele vai citar a microeconomia, a lei de oferta e demanda. Existe uma oferta de mão de obra e uma demanda por essa mão de obra, aí esse cruzamento gera um salário de equilíbrio. E se o governo obrigar essas empresas a contratarem acima desse salário de equilíbrio, isso vai gerar um desemprego, já que as contratações serão reduzidas e a oferta de mão de obra para esse setor será maior. Inevitavelmente, isso vai gerar um desemprego. O Rafael até gosta de falar que o salário mínimo é uma lei que proíbe as pessoas de trabalhar, né? Olha, em primeiro lugar, isso é uma meia-verdade, essa história de dizer que o salário mínimo gera desemprego. Não só o salário mínimo, né? Regulamentações, sindicato e por aí vai. Isso é uma meia-verdade. Por quê? No mercado, no mundo capitalista, o mercado não tende à ampliação da concorrência. Pelo contrário, o mercado tende à ampliação da concentração de capital. É só pegar o desenvolvimento do capitalismo, pegar a história do capitalismo, pega os anos recentes aqui no Brasil, dos últimos 10, 15 anos, e observe a quantidade de fusões de capital que aconteceram, mesmo havendo a presença do CAD, que é o órgão do governo que regula a concorrência. Perdigão com Sadia, Garoto com Nestlé e por aí vai. Cada vez que há uma concentração de capital, que há fusão de empresas, a margem de lucro ela se eleva, já que essa empresa passa a ter maior controle sobre os preços de mercado. Um exemplo emblemático recente no Brasil é o caso da Gol e da Webjet. A Gol comprou a Webjet para poder tirar a concorrência do mercado. Saiu uma matéria, inclusive, mostrando a evolução dos preços. Assim que houve a fusão da Gol e da Webjet, o preço médio das passagens subiu. Essa foi a intenção dessa aquisição, dessa fusão de capital. Como o capital ele está bastante concentrado e as margens de lucro, por conta disso, são muito elevadas, significa que essas grandes empresas, as empresas dominantes, têm margem de manobra, têm gordura para queimar. Elas não vão demitir simplesmente porque o governo obrigou elas a pagar um salário maior. Isso não é um mecanismo imediato, não é um mecanismo direto, justamente por conta dessa concorrência bastante imperfeita que existe no mercado. Aí o libertário pode dizer assim, não, mas as empresas elas podem não demitir, mas elas também poderiam fazer novos investimentos e contratar novos trabalhadores. Isso também não é um mecanismo automático. Novos investimentos dependem da taxa de retorno esperada desse investimento, depende da taxa de juros que está diretamente relacionada a isso. O empresário ele pode estar cheio de dinheiro, mas ele pode preferir deixar o seu dinheiro no mercado financeiro, no mercado de ações, no mercado de títulos. Mas eu nem acho que esse é o ponto principal, sabe? Eu acho que o ponto principal é quando a gente fala de dignidade humana. E o melhor de tudo é que eu não vou nem precisar sair da microeconomia, não vou nem precisar recorrer a Marx, já que Marx sofre tanto preconceito, né? Coitado do Marx, incompreendido, mas enfim. Quando um país ele tem uma grande massa de mão de obra não especializada, uma grande massa de mão de obra sem curso técnico, sem nível superior e por aí vai, isso vai fazer com que os salários de alguns setores caia a níveis muito baixos. Simples, lei de oferta e demanda. Você não gosta tanto disso, lei de oferta e demanda? Pois é, quando a oferta de mão de obra é muito grande, o salário despenca. E ele pode despencar a níveis de escravidão ou de semi-escravidão, a níveis muito degradantes para a dignidade humana. Olha o que aconteceu com a China. No mínimo aí 3 décadas de trabalho semi-escravo na China, condições absolutamente subhumanas. Os chineses escrevendo cartinha, botando nas mercadorias exportadas, help me, I am slave, me ajude, eu sou um escravo.
E aí, você que é libertário concorda com isso? Acha, não, isso é natural. Não é com tu, né, meu amigo? Não é você que está lá, você está aí no seu condomínio, sentado na sua cadeira no ar-condicionado, é por isso que você compactua com essas ideologias que alimentam o seu ego e falam tudo aquilo que você quer ouvir, tudo aquilo que é conveniente para você ouvir. Então, mesmo que o salário mínimo gere desemprego, é melhor que ele exista. O Estado deve cuidar desses desempregados, deve oferecer seguro-desemprego, bolsa e por aí vai. Pelo menos ele não vai estar sendo explorado, sendo tratado como escravo nas indústrias. Então é isso. Os libertários estariam extremamente corretos se a economia não se tratasse de seres humanos, né? Se a economia se tratasse de bactérias, fungos, animais e por aí vai. Não. Só tem um probleminha. A economia trata de ser humano, velho. Quando se vive em sociedade, é necessário entender que alguns agentes sociais, algumas pessoas, precisam ceder para outras que estão em determinadas condições. Uma mulher está em uma condição diferente do homem. Mulher engravida, homem não engravida, meu amigo. É exatamente por isso que existe uma lei no Brasil que obriga as empresas a não demitir mulheres grávidas. Porque não é conveniente para uma empresa ter uma mulher grávida. Mulher grávida fica enjoada, mulher grávida falta ao trabalho, mulher grávida tem que fazer pré-natal, não sei lá, acho que é uma vez por mês. Depois do quinto mês a barriga começa a pesar, atrapalha a produtividade da empresa, óbvio. Ter uma mulher grávida para determinados tipos de função, não todos, mas para alguns tipos de função, não é conveniente para a empresa. Ela iria, obviamente, demitir se houvesse uma relação totalmente flexível de trabalho. Quando se fala de deficiente físico, pior ainda. Quem é que vai contratar deficiente físico? Só se o empresário for realmente benevolente. Quando se trata, obviamente, de determinados tipos de deficiência, não todos. No Brasil existe uma lei que obriga as empresas com um mínimo de 100 funcionários a contratar deficiente físico. 5% do total de funcionários tem que ser formados de deficientes. Então os libertários, eles podem até não saber disso, mas eles defendem que mulheres e deficientes físicos devem ser punidos por serem mulheres e deficientes físicos. Imagine a vida de um deficiente fora do Estado, sem a proteção do Estado. As empresas não seriam obrigadas a construir rampas, a botar elevador para eles, a contratá-los para trabalhar, iam viver na sarjeta dependendo de esmola dos outros. Essa é a verdade. Seu mundo caiu, não é libertário. É assim mesmo, né? Tem que abrir o olho logo cedo. As leis trabalhistas são necessárias principalmente para países subdesenvolvidos. Todas elas. Lógico que eu não estou concordando 100% com a CLT. A CLT brasileira precisa de alguns ajustes, existem alguns pontos de rigidez na CLT que não são necessários, não vão melhorar a vida do trabalhador, que precisariam mudar. Não estou falando da CLT, estou falando de leis trabalhistas de modo geral. Talvez na França, que é um país desenvolvido, em que, salvo engano, 80% da população tem acesso a nível superior, não tem necessidade de salário mínimo, né? Lá existe uma mão de obra equilibrada, uma oferta equilibrada de mão de obra, porque as pessoas têm capacidade de escolha. Se eu tenho acesso à educação, saúde, por aí vai, tenho dignidade, eu tenho liberdade de escolher o que eu quero fazer. Diferente de um país como o Brasil, por exemplo. Não é todo mundo que pode escolher ser médico, né? Então, libertário, acorda, abre o olho, larga essa ideologia de menino de apartamento e entra no mundo real. Quem gostou da joinha, se inscreve no canal, compartilha. Clica no sino para receber as atualizações. Faça isso que eu estou pedindo para ajudar o canal.